Boa tarde a todos, começando nesse momento a coletiva com o atacante Igor Bahia. Nós vamos começar a coletiva com uma pergunta do colega Maurício Barbosa, do programa Pitaco da Bola, Rádio Nova Farol de Penedo. Igor, você acredita que a primeira vitória na Série C dará mais tranquilidade à equipe para os demais jogos da competição? Boa tarde. Primeiramente, boa tarde. Sem dúvidas, né? Eu creio na minha visão que a gente vinha bem no campeonato, fazendo bons jogos, mas infelizmente a gente não estava conseguindo os 3 pontos. A gente sabe de que todos os jogos eles vão ter erros, vão ter acertos, mas é muito melhor você corrigir com os 3 pontos. Então acho que esses 3 pontos que a gente conseguiu contra o Náutico é de muita importância para nós. Agora é dar sequência nesse trabalho, né? Continuar pontuando na competição. A gente sabe de que a gente tem uma meta na primeira fase, que é ficar entre os 8, então é isso que a gente quer buscar. E passo a passo, jogo a jogo, vamos conquistar nosso objetivo. Uma pergunta do colega Vitor Hugo, da 96 FM Arapiraca. Igor, como deve ser, na sua opinião, o comportamento do CSA para esse jogo contra o Grêmio? Olha, o que a gente sempre fala, né? O CSA ele tem uma identidade. Independente do adversário que a gente vem enfrentar, a gente tem que manter a nossa postura de jogo. O que a gente tem como princípio, que o sempre nos pede, né, de ter muito pé na bola, ser um time muito agressivo quando está sem a bola, principalmente no nosso campo defensivo. Precisamos estar sempre ligados ali com atenção, e quando tiver a bola, procurar jogar, né, ter personalidade. A gente não vai entrar em campo, né, principalmente no Repelé, que é o nosso estádio, para se defender de maneira nenhuma. Por muito ao contrário, a gente vai tentar propor o jogo, claro que com muito respeito ao Grêmio, que é uma grande equipe, uma equipe de Série A com outro investimento, mas o CSA tem uma grande camisa também, então a gente espera na nossa casa, diante do nosso torcedor, fazer um grande jogo, né, com muita posição, para conseguir, de repente, até uma vitória, de repente conseguir um placar bom para chegar no jogo de volta, a gente conseguir sonhar com a classificação. Olha, tem 2 perguntas que são muito parecidas, mas para registrar aqui, uma pergunta do Maurício e também do Eduardo Cardial. Eu vou pegar do Eduardo, mas fazendo a citação de que também foi feita pelo Maurício. Parte da imprensa gaúcha já conta com a vitória do Grêmio sobre o CSA. De que forma vocês recebem essa informação? Serve como estímulo, um gás a mais para o CSA se doar em campo para tentar reverter esses comentários e sair de campo com um resultado positivo? Cara, eu acho que para nós, como grupo, nosso maior incentivo, creio que é o nosso dia a dia, né? O CSA é uma equipe que trabalha muito forte, e a gente não precisa de que um estímulo de fora venha nos incentivar a nada, porque a gente tem essa gana, né? A gente tem essa vontade de querer vencer todos os jogos, e se tratando de Copa do Brasil, né, é um campeonato que é muito visto. Eu acho que isso para nós já é sim um grande incentivo, né? Enfrentar o Grêmio para nós já é sim um grande incentivo, então a gente vai entrar muito motivado por esse jogo, não porque a imprensa falou, mas sim porque nós como grupo queremos a classificação. A gente sabe que vai ser muito difícil, né? A gente não vai aqui também estar vendendo nenhum conto de fadas, mas que também é possível, né? A gente viu que no futebol nada é impossível no futebol, então a gente vai entrar em campo sabendo que são 2 jogos, mas nada definido aqui no jogo de amanhã, mas com muito pé no chão, com muita humildade, a gente vai tentar assim, vencer esse jogo e conseguir classificação. Igor, boa tarde. Fala um pouco desse embate internacional, você e o Thiago Marques com 9 gols, contra Bright White na frente lá no Grêmio, com 7 gols até agora na temporada. Vai ser um confronto interessante de se observar, né? 2 grandes centroavantes, aliás 3, né? Contando também com Bright White. Cara, eu particularmente, assim, eu gosto muito assim, de ver os times com o centroavante marcando gols, independente do time que esteja, porque eu, como centroavante, cara, a gente sabe de que o quanto para nós é importante fazer gols e estar marcando. Então, aqui no CSA, né, a gente está vivendo assim, algo que eu nunca tinha visto antes, né? Eu que estou muito tempo no futebol, eu nunca vi assim, 2 centroavantes conseguir manter um nível muito grande assim, de gols, né? Uma média que eu e o Thiago está mantendo aqui, e eu acho que o que a gente conseguiu como companheirismo, né, como respeito um com o outro, acho que isso foi fundamental para a gente crescer juntos. Já falei para ele que ele não vai conseguir se distanciar de mim em relação a gols, vamos estar juntinho ali, né? E em relação ao Bright White também, é um grande centroavante também, que eu acompanhei um pouco no ano passado, né, vindo aqui pro Brasileirão, é um grande centroavante também. Temos que ter atenção para que nesse jogo, principalmente, né, eu o Thiago Marques, ou nós dois também de novo, possamos levar melhor. Eu queria só registrar também que foi a primeira pergunta do Warner, né? Eu então faço questão de registrar. Ele pergunta se você e Thiago somam 9 gols na temporada, se existe uma disputa ou as coisas acontecem com naturalidade. Eu acredito que o Igor acaba de responder. Uma segunda pergunta do Warner. Normalmente se considera o chamado grande de favorito. Você acha que isso, né, pode também ser importante para um fator surpresa e o CSA conseguir uma vitória? Cara, eu acho que por o Grêmio estar na Série A, eu acho que automaticamente eles vão ser favoritos, né? Até
pelo investimento que eles têm também, mas eu acho que a gente tem que saber lidar com isso, né? Mas a gente também não pode querer se acovardar ou querer se apequinar, colocar o Grêmio como um gigante, nós como um pequeno, de maneira nenhuma. Por muito ao contrário, eu acho que quando entra em campo ali, inicialmente são 11 contra 11 e também contando com o banco de reservas também, então a gente vai estar muito preparado, focado para isso, né? Respeitando muito o Grêmio, sabendo que sim, eles possam ser o favorito no momento, mas eu acho que quando entrar em campo ali, a gente vai tentar dar o nosso melhor no jogo para poder sair com um resultado positivo. Pergunta do colega Igor Reis. Igor, enfrentar um grande como o Grêmio torna esse um dos jogos mais importantes da sua carreira? Pergunta a ele. O que é que essa partida representa para você? Cara, para mim, assim, particularmente, né, eu nunca tinha jogado uma Copa do Brasil e chegaram tão longe, né, que é a terceira fase. Então, independente do adversário, para mim, já seria algo assim muito interessante para mim poder viver isso. E contra o Grêmio também, creio que vai ser um momento assim para mim único também, né, um momento especial. E eu espero que eu possa fazer uma grande partida, né, junto com meus companheiros. E, se possível, for também fazer gols para ajudar a CSA. Acho que isso é sempre o que mais importa. Sobre essa semana de preparação já para enfrentar o Grêmio e voltando um pouquinho atrás, quando teve o sorteio, vocês conseguiram visualizar o adversário que seria o Grêmio. Qual foi a conversa? Pô, vem aí o Grêmio. E essa semana agora, como é que vem sendo essa conversa? Tranquilidade por parte do grupo? Cara, quando a gente viu o sorteio, né, os possíveis adversários, a gente sabia de que quem viesse de lá para cá seria um grande adversário. Então a gente estava muito focado em relação a isso, e quando a gente descobriu que seria o Grêmio, a gente viu, não sei assim, como explicar direito, né, se com bons olhos ou com maus olhos, mas a gente viu que era um grande adversário e a gente se preparou jogo após jogo, né? A gente não estava falando do Grêmio ainda antes, né? Mas a partir do jogo de sábado que a gente enfrentou o Náutico e conseguiu vencer, aí sim começamos a falar do Grêmio, né? Viemos aqui no domingo trabalhar muito forte. O Igor já trouxe os titulares do jogo de sábado para campo para poder preparar algumas coisas, já alguns detalhes, e a gente está muito forte nessa preparação, se preparando muito bem, porque sabe que é um grande jogo, velho, é um grande jogo. A nossa torcida tem tratado isso também como um grande jogo, como uma grande batalha, então a gente espera que esse mesmo incentivo que está vindo de fora, a gente consiga colocar em campo também, para que a gente possa fazer um grande jogo na quarta-feira. Tem aqui mais duas perguntas do Igor, do Igor Reis, né, do canal Trovão Esportes, que eu acho que dá para fazer em uma. Ele pergunta, dentro das características do Grêmio, qual o principal desafio, na sua opinião, desafio técnico, né, do CSA para tentar superar essa classificação? E se adversidades durante o jogo têm que ser pensadas também, de repente o time tomar um gol, de não se desesperar, como é que você vê todo esse cenário, Igor? Olha, eu vi alguns jogos do Grêmio, né, inclusive com esse jogo contra o Vitória agora, eu vi que é um time que é bem postado, mas é um time também que vem sofrendo um pouco em relação a sofrer alguns gols, né? A gente precisa também aproveitar isso de maneira positiva, né? Se a gente conseguir ter ali na frente oportunidades, a gente conseguir fazer gols, eu creio que isso vai nos ajudar muito a ficar próximo da vitória. Então acho que é isso que a gente tem que fazer, aproveitar a chance que tiver, que eu creio que vão ser poucas, né? Porque é um adversário que marca muito bem, é um time que é muito físico, um time que se impõe bastante na parte defensiva também. Tem um grande meio de campo também com o Adenilson, com o próprio Vila Sante, é uma zaga muito boa também com o Gêmeos e com o Wagner Leonardo, mas a gente espera fazer um grande jogo, como eu falei, se tiver chances, né, de marcar gols, é isso que a gente vai tentar fazer, aproveitar da melhor maneira possível. Deixa eu fazer aqui a última pergunta do colega Warner Oliveira, para você falar um pouco mais, você já adiantou alguma coisa, mas é importante, né? O que é que representa para você, Igor, esse momento seu no CSA? Eu acho que ele fala até de forma ampla, não só, né, para o jogo do Grêmio amanhã, mas o momento em si, você que chegou ao CSA para a temporada de 2025. Cara, eu poderia falar que para mim está sendo um alívio, porque quando eu cheguei no CSA, eu sabia da cobrança que eu teria aqui nesse clube, né? Por ser um clube imenso, por ser um clube de massa, né? A gente chegando, eu tinha o Thiago Marques também, que é um cara que eu acompanhei ano passado, e é um cara que eu vi que estava com um número de gols muito bom dentro da equipe, então eu sabia que quando fosse colocado em campo ali, eu teria que dar o máximo, teria que sobressair muito bem, e graças a Deus, velho, eu consegui fazer os gols, que para o centroavante é muito importante. Então eu vejo esse momento assim muito bom na minha carreira, mas também não fico surpreso, porque eu sou um cara que eu trabalho bastante no dia a dia, nos meus treinamentos, nos meus jogos. Você pode ver aí meus jogos no dia a dia, é sempre um jogo com muita entrega, com muita luta. Isso para mim nunca vai faltar. A gente sabe que, claro, que um dia ou outro você vai estar um pouco abaixo tecnicamente, mas em relação à entrega, eu creio que eu estou dando o meu máximo em todos os jogos, então isso para mim que é o mais importante. E aí agora quando vem os gols, claro que fica um pouco mais suave, um pouco mais leve para a gente poder trabalhar, ficar mais confiante para tentar algo diferente no jogo. Então é isso que eu quero manter aqui no CSA e, se possível for, aumentar o número de gols.
Dentro desse contexto da Copa do Brasil, primeiro jogo vocês jogam aqui no Rei Pelé, segundo lá no Rio Grande do Sul. Você acredita que esse primeiro jogo é fundamental? Você avalia que o melhor dos cenários foi esse, ter o primeiro jogo dentro de casa? Porque muita gente fala, pô, jogar o primeiro fora é difícil, de repente pode voltar com um resultado favorável de lá, né? Eles jogam em casa, mas é o melhor do cenário jogar o primeiro, no caso do CSA, jogar o primeiro dentro de casa? Cara, acho que com certeza, velho. Eu acho que para nós como CSA, com menos investimento, né, a gente não vai querer, como eu falei, se acovardar, se apequenar de maneira nenhuma, porque o CSA também é grande, mas dentro da circunstância, eu acho que pra gente foi melhor sim, né, a gente ter o primeiro jogo em casa, porque a gente vai tentar fazer o nosso máximo aqui em Maceió, né, aproveitar o fator casa, aproveitar a nossa torcida, para tentar fazer um placar. Sabe que será muito difícil, cara, o Grêmio é uma grande equipe, né, mas se a gente conseguir voltar para o Rio Grande do Sul, mínimo com 1-0 de repente, ou um gol de diferença, vai ser muito bom para a gente chegar lá, jogar mais tranquilo. A gente sabe de que o Grêmio também está pressionado, né, devido aos últimos resultados. Então, se a gente conseguir fazer um bom jogo aqui e o placar a nosso favor, eu creio que vai ficar um pouco mais tranquilo, não mais fácil, mas mais tranquilo para o jogo de volta, a gente conseguir, quem sabe, essa classificação. Eu deixei por último uma pergunta do nosso querido Fernando Antônio, da Rádio Mares do Sul, 87.9. Ele diz: boa tarde, Igor Bahia. O que dizer para a torcida azulina antes de mais um jogo tão importante para os objetivos do clube na temporada, Igor? Eu vou dizer o que eu sempre falo no vestiário. Eu acho que se vocês pegarem aí os nossos bastidores dos jogos, né, eu uso uma frase que eu aprendi aqui no CSA e eu uso muito, que é todo mundo junto. Todo mundo junto, sempre juntos. Então acho que se a torcida continuar nos apoiando, acreditando em nós, como foi no começo do ano aqui. Claro que a gente ficou um pouco ferido devido a alguns resultados, principalmente do estadual, que a gente queria o título, que a gente queria chegar ao menos à final, mas ainda assim eles não desacreditaram de nós, eles continuam lá no estádio, nos apoiando, incentivando. Claro que uma hora ou outra tem uma cobrança a mais, porque é o CSA, é uma equipe grande, então eu creio que se eles continuarem com esse ímpeto de nos apoiar, incentivar, cantar os 90 minutos ali, eu creio que a gente vai ficar muito forte e, como eu falei, juntos. Se a gente for juntos, vamos conseguir. Igor, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, estamos juntos.